Olá, bom dia, a paz do Senhor esteja com você, amém? Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, um lugar para você pertencer e não somente frequentar, amém? Glória a Deus. A ministração de hoje, é sobre a busca pela fé extraordinária. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas antes eu quero deixar alguns recados aqui da nossa igreja sobre os cultos, amém? Os próximos cultos serão no sábado, às 19 horas, que é da Nação Jovem, e no domingo, às 9 horas. E neste próximo domingo haverá Santa Ceia, amém? Glória a Deus. A localização da igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A palavra de hoje é Hebreus 11, 1, 2. Amém? Vamos lá. A palavra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aleluia, glória a Deus. A verdadeira fé, ela está fundamentada na palavra de Deus. Amém? Pois a fé, ela não é um sentimento. É uma ação baseada na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Talvez, você está sentindo uma sensação boa, mas não é a fé isso aí. Talvez você esteja confundindo com motivação, uma palavra de positivismo, mas não fé. Porque a fé, ela está... Mas não é fé, porque você está crendo na palavra que está sendo lançada no culto ou em algum vídeo do YouTube, mas não está lhe trazendo uma fé. Porque fé não é sentimento. Amém? Porque você tem que ter uma ação. Porque, e como devemos agir praticando aquela palavra que foi lançada. E crer que já deu tudo certo. Mesmo que as circunstâncias não sejam fornecidas. Amém? É isso que é a fé. A fé é quando você, aquela palavra que foi ministrada ali no culto, você coloca, Senhor, eu creio. As circunstâncias, elas não mostram isso, mas eu creio que o Senhor vai mudar a realidade. E creia de verdade. Amém? Porque é isso que importa. E te oriento a começar a se alimentar daquilo que te faz vencer e não do que faz perder, que é a palavra. A palavra te faz vencer. Glória a Deus. Precisamos de ousadia. E esta ousadia somente teremos com a intimidade com Jesus. Amém? Porque que os apóstolos, eles tinham muita fé, porque eles andavam com Jesus. Eles tinham muita intimidade com Jesus. Amém? Então, quem anda com Jesus tem ousadia. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes, ousadia pode parecer arrogância. Porque muita gente pode falar isso, né? Porque às vezes você fala assim,
eu vou te dar uma palavra de cura, e aí a pessoa já acha que é arrogância, né? Porque assim, eu tenho uma palavra lá em passagem em João, se eu não me engano é João 6, que fala assim, sobre o pão da vida, que Jesus é o pão da vida. Inclusive até Jesus foi chamado de arrogante, porque nessa passagem ele falou que ele era o pão da vida, mas as pessoas lá falaram, ele é o pão da vida? Mas como ele é o pão da vida? Como ele desceu do céu se ele é o filho do João, o carpinteiro, ou de José, o carpinteiro? Aí, entendeu? Até ele sofreu arrogância. Amém? Imagine nós. Aleluia. Porque estamos seguindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. E como foi dito na terça-feira sobre a palavra, que nós podemos pisar em... o Senhor nos deixou a autoridade para impor as mãos, para ser curado os doentes. E muita gente não acredita nisso. Então eles chamam a gente de arrogante, porque eles acham que a gente quer ser Jesus, mas a gente não é Jesus, a gente está fazendo no nome de Jesus. Amém? Essa é a diferença. Glória a Deus, aleluia. Mas a arrogância não é uma arrogância, porque as pessoas acham que é uma arrogância, mas tudo nós podemos naquilo que nos fortalece. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é verdade, porque... E declaro que eu não quero ser arrogante. E eu acho que você deveria fazer também essa declaração. Não queremos ser arrogantes. Nós só podemos fazer tudo naquilo que nos fortalece, naquele que nos fortalece, que é Jesus. Amém? Ele nos deu autoridade para isso. Glória a Deus, aleluia. E devemos confiar em Deus e sua palavra, pois esta confiança libera autoridade em espírito e verdade. Amém? É confiar no Senhor, assim como está escrito lá no Salmo 125. Aleluia, glória a Deus. Aquele que confia no Senhor é como um monte Sião, não se abala e permanece para sempre. Amém? Aleluia, é essa confiança que devemos ter. Aleluia, glória a Deus. Então devemos nos alimentar com a palavra do Senhor. Essas são as necessidades para termos fé, porque a palavra vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então nós devemos nos alimentar com a palavra do Senhor, pois a fé tem que ser fundamentada através da palavra. Amém? E crer que tudo podemos naquele que nos fortalece. E que a fé é tudo aquilo que esperamos, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Para que você venha a entender que a fé, ela tem que ser fundamentada na palavra. Amém? Ela tem que estar... temos que crer que aquela palavra que o Senhor nos deu é isso que nós vamos. É igual Gedeão, por exemplo, né? Gedeão, ele foi encontrado atrás ele fazia lá guardava a colheita dele, escondia a colheita dele, né? Das pessoas lá dos fariseus, né? Dos amonitas.
E ele, o que ele fazia? Ele se achava uma pessoa sem importância. Mas o Senhor disse a ele assim: homem valoroso. Então o Senhor, ele acredita que nós somos o que Ele quer, e Ele vem e fala para nós, e nós temos que crer, mesmo que as circunstâncias não diga isso. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E nós temos que acreditar, e quando nós acreditamos que nós somos o que o Senhor fala de nós, nós se tornamos como Ele quer. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos fazer a oração agora. Senhor Deus Pai misericordioso, oh meu Paizinho querido, que o Senhor venha trazer, Senhor, muita fé em nós. Que o Senhor nos dê a sua fé, meu Pai, a cada dia, fundamentado na sua palavra, meu Pai, que nós venhamos, que todos nós tenhamos ânimo e vontade de ler a sua palavra todos os dias, para que possamos, Senhor, ter fé, porque a fé é ouvir e é ouvir pela palavra do Senhor. Oh, meu Paizinho querido, meu Pai amado, que o Senhor venha nos trazer também a paz que excede todo entendimento. Oh, Senhor, traga paz nesse país, nesse mundo, nesse Brasil e nesse mundo, Senhor. Traga paz, meu Pai. Que o Senhor nos traga a verdadeira paz, que é o Senhor. E meu Pai querido, meu Pai amado, coloca, Senhor, no coração dessa pessoa o amor do Senhor, a pessoa que está ouvindo agora e que vai ouvir depois. Coloca o seu amor no coração dela e que ela venha, Senhor, escutar essa palavra e entender que a fé é tudo que ele precisa para crer no Senhor, para crer na sua palavra. Porque a fé é o Senhor, é a sua palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, para que o Senhor cure as pessoas, os doentes, que o Senhor visite os doentes que estão enfermos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a paz que excede todo entendimento a essas pessoas que precisam da sua cura. Em nome do Senhor Jesus, traz saúde a essas pessoas. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas tenham saúde. Em nome do Senhor Jesus. Também oro, Senhor, para que aqueles que estejam com vício, Senhor, seja arrancado, Senhor, pela raiz os vícios, meu Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que seja arrancado os vícios. Que seja arrancado tudo que não agrada ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Também oro, meu Pai, por aqueles que ainda não têm experiência com o Senhor. Que eles venham tendo experiências com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor derrame o teu sangue, para que as pessoas sejam limpas e que venham ter experiências com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E essa live está sendo realizada para a tua honra e tua glória, meu Pai. Glorioso Deus. Aleluias. Aleluias. Amém e amém. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Se você puder compartilhar, você puder curtir e me segue para que a gente possa caminhar mais próximo ali com essa caminhada com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, o seu dia. E fiquem com Deus. Amém e amém.